gente tem pesquisadores, a gente tem gente da ciência, a gente tem cirurgiões dentistas, principalmente no Brasil, que são renomados, têm fama no exterior. A gente não deixa nada, absolutamente nada a desejar e talvez a gente seja até, entre essas, melhor do que profissionais, do que estrangeiros, não é, doutor Paulo? Sim, o Brasil ele é uma referência mundial mesmo em odontologia, né? E nessa área, por exemplo, de digitalização, o Brasil também está sendo pioneiro, né? E é muito importante também saber que a odontologia digital, ela não se limita somente a você fazer o uso de scanners que são caros e tal, mas hoje nós usamos em várias áreas. O próprio implante, que antigamente era muito caro, é um processo digital, ele passou a ser barato, hoje se compra e se usa, inclusive no SUS, né, mais facilmente. As coroas, hoje em dia, que são impressas também são, basicamente, hoje temos impressora de R$ 5.000, então antes custava 300 mil euros, né? Hoje ela passou a ser viável em qualquer lugar. Essas impressoras é as que vão fazer o Impressora dentinho 3D. O ali, dentinho né? que faz, e que faz hoje em dia, até com materiais produzidos no Brasil, que são resistentes o suficiente para ser um provisório de longa duração, que pode até ultrapassar aí o tempo de uma restauração permanente. Já tem, por exemplo, a Aliarge ou a da Via Atlante, já está com uma linha de produção também brasileira de scanners também. Então, quer dizer, esses processos estão cada vez mais sendo desenvolvidos para que, logicamente, no futuro seja viável, sim, para todos. Quer dizer, esperamos que, assim como houve um crescimento, e a gente vê da tecnologia, né, como, por exemplo, o carro, que antes não era viável para a população inteira, hoje quase não vemos pessoas que não usam da tecnologia. Mesmo que não tenha carro, tem pelo menos uma patinete elétrica, Sim. ou alguma coisa assim. Então, quer dizer, eu diria assim que a tecnologia ela até viabiliza mais rapidamente para a população todo o processo do que propriamente o que acontecia antigamente. Quer dizer, essa é a minha visão que eu tenho com a digitalização. E a odontologia foi um dos segmentos que se atrasou um pouco nesse processo e esperamos que seja mais rápido agora, né? Eu acredito muito que seja mais rápido. Você cita o exemplo dos carros, a gente teve assim, uma popularização, na verdade, nos carros nos últimos tempos, em que várias pessoas, inclusive das ditas camadas menos favorecidas, ou enfim, das classes com menor renda, elas tiveram, a gente não pode negar, graças a políticas públicas justamente de crédito, de incentivo, de isenção de impostos, e se esse é o caminho que a odontologia tenha, né? Enfim, que para o SUS, por exemplo, os equipamentos que sejam muito caros possam ser barateados com impostos, enfim, financiamentos, alguma coisa para que a gente possa dar acesso para todo mundo. Agora, Paulo César, eu queria que você comentasse. A gente teve duas tecnologias, uma delas que é com um biomaterial, digamos, que é o shimeji, né, o cogumelo, e a outra do branqueamento. Eu queria que você comentasse, né, que você tem algumas... Primeiro, assim, o SUS, vamos dizer assim, o SUS que a gente estava conversando aqui vai ter que fazer a mesma lição de casa que a pesquisa brasileira fez, né? Fico muito orgulhoso de ver os trabalhos que são feitos na Unicamp e também são feitos nas outras universidades brasileiras, mostrando a força da nossa pesquisa. Esse trabalho com o shimeji é quase uma tradição da pesquisa brasileira e da criatividade do pesquisador brasileiro, que já tem essa tradição de trabalhar com a biodiversidade da natureza para produzir produtos que têm uma viabilidade comercial e que podem trazer benefícios para a população. Então, é muito comum a utilização de extratos de diferentes plantas, produtos, frutas. Agora, cogumelo, para mim, ali foi uma novidade, E o Brasil tem muito dessa biodiversidade, né, para oferecer. Então, a evolução tecnológica, claro que eu e o Paulo estamos falando aqui mais da evolução da odontologia restauradora, do escaneamento, da fresadora, da impressora 3D, mas ela também está acontecendo claramente na área química, da indústria química, que é isso que a gente acabou de ver. E a indústria química, ela funciona assim, ela funciona desenvolvendo, a patente pode ser um novo produto químico inventado, uma fórmula, ou
um produto que vem da natureza e que vai ter uma função. O grande desafio nesse caso, porque é como eu falei, né, a pesquisa brasileira, ela fez a sua lição de casa, formou muitos doutores de excelente qualidade e hoje consegue produzir uma pesquisa desse nível, né? Então, isso é uma coisa muito boa. O desafio da pesquisa brasileira, de uma pesquisa como essa agora, o próprio pesquisador ali comentou, agora ele precisa encontrar um parceiro que produza esse produto e para que ele chegue de fato na prateleira de uma farmácia ou na prateleira de uma dental, no nosso caso, para que seja adquirido pelo dentista ou pelo paciente para ser utilizado de fato. Esse caminho é fácil ou não é? Esse caminho não é fácil, mas o Brasil, a pesquisa brasileira, os órgãos que cuidam da pesquisa têm investido muito nisso, que é a integração da indústria com a pesquisa. Muitas pesquisas desse tipo já estão sendo feitas hoje já com a parceria no início, para que você já tenha o interesse de uma indústria que vai produzir aquilo junto. Porque se você não tem a indústria já te ajudando logo no começo, você pode desenvolver e patentear algo que seja difícil de produzir ou que não seja de interesse dele produzir. Então, isso, se você a gente está falando de buzzwords hoje, né? Inovação é a nossa buzzword na universidade hoje. A gente teve uma pró-reitoria, a nossa pró-reitoria de pesquisa acabou de ser transformada para pró-reitoria de pesquisa e inovação. Então, todo o sistema de pesquisa brasileiro hoje tem um olhar muito aguçado para a inovação, para que isso daí aconteça. Então, esse foi o primeiro produto ali que foi mostrado. O segundo foi a questão da cor, que é muito interessante, é algo que é dificílimo para a gente. Identificar a cor, é uma coisa visual nossa, como clínicos. A gente, por exemplo, você fraturou o seu dente da frente e agora eu tenho que colocar uma restauração nesse dente com a cor exatamente igual ao dente ao lado. E cor, a gente não vai aqui dar uma aula, o professor Paulo Cano, ele ministra aula sobre cor, é um assunto muito complexo. Você conseguir fazer o que a gente chama da verdadeira biomimética, isso é uma palavra também muito interessante. A biomimética é você conseguir reproduzir a forma, a função e a cor daquele dente. Isso é dificílimo. Então, o que aquele pesquisador desenvolveu tem um valor muito grande e eu acredito também que o que ele desenvolveu, foi ele que falou, né, que ele vai agora atrás de empresas que queiram produzir. Certamente, a empresa que vai querer introduzir essa tecnologia no mercado vai querer introduzir isso dentro de algum equipamento que já existe na odontologia digital. Então, a gente sabe hoje que os scanners que fazem a imagem 3D do seu dente, eles já conseguem também fazer uma leitura da cor. Então, só que essa leitura, a gente critica muito, né? A gente estava conversando aqui durante a reportagem, que é uma leitura que nunca é tão precisa quanto o nosso olho, e o dente tem muita variação, dentro do mesmo dente existe muita variação, existe muitos graus de translucidez diferentes. Mas provavelmente ele vai conseguir caminhar para um lado em que essa tecnologia esteja embutida, porque senão a gente começa a ter muito equipamento também. Então, se você embute isso em algo que já existe, seria o ideal.